Olá, mandaleiros! Para quem não me conhece, eu sou a Marina de Paula e hoje eu venho falar com vocês sobre o poder da escuta, algo que a gente não aprende muito, não tem muito o hábito ou nem sabe muito como fazer, escutar o outro, ouvir. Me incluo nisso, né, lógico, e vamos entender um pouco como o exercício da escuta pode mudar muitas coisas na nossa vida, no nosso comportamento, né? Geralmente quando a gente ouve uma pessoa falando, sobretudo se ela tem algum ponto de vista que é divergente do nosso, prontamente a gente já começa a imaginar o que a gente vai responder sobre o primeiro processo, a primeira frase. A gente nem termina de ouvir, a gente já está imaginando o que vai responder imediatamente. E muitas vezes a gente perde a chance de ouvir de repente a conclusão, né, o processo que levou aquela pessoa à compreensão dela, e a gente acorda antes de conseguir compreender como um todo. E isso é extremamente prejudicial. De repente a gente perde a oportunidade de ver um ponto de vista que tinha uma lógica, né? Aquela lógica, a formação daquela ideia estava se construindo e a gente a interrompeu. Como é ruim ser interrompido. Como é ruim você falar alguma coisa, as pessoas já estarem falando sobre outras e você tem que... Eu estava prestando atenção nisso recentemente, porque eu sinto muito meu laríngeo, muito. Como se ele pedisse que eu ficasse cada vez mais em silêncio, falasse poucas coisas e que fossem só pertinentes, com poucas pessoas. Que a minha expressão mesmo, ela não é muito pela fala, ela é mais, por exemplo, pela pintura. Então tudo que você tem que ficar se explicando, mesmo uma coisa corriqueira, boba do dia a dia, né, uma conversa na cozinha, isso me traz um desgaste tão grande no laríngeo que eu comecei a prestar atenção esses dias no fato de repente estar respondendo uma pergunta, ser absolutamente interrompida, outras coisas acontecerem imediatamente, né, tudo picado, e você tem que continuar e falar de novo e explicar de novo, às vezes o tempo que a gente leva e o desgaste que a gente gera, né? Eu tenho uma conexão muito grande com o chakra laríngeo, minha mediunidade é laríngea, ela é através da expressão, então eu comecei a prestar atenção quanto isso me desgasta, né? Tem que reexplicar algo porque alguém não prestou atenção. E também o processo de justificativa, né? Tenho refletido sobre isso o ano todo, inclusive, sobre tudo que a gente tem vivido, né? Os processos de justificativa, quando você precisa se justificar muito, explicar muito por que você tomou tais decisões, mesmo quando alguém alega e fala assim, não, eu gostaria de saber, só quero te entender, não quer te entender, quer te invalidar e trazer já muitas vezes um novo ponto de vista, porque aquilo que você escolheu de repente mexeu com a zona de conforto de alguém, né? Então a reflexão é com relação àquilo que a gente permite que o outro faça e o que a gente faz também. Eu já interrompi muitas vezes algumas pessoas que ficaram bem bravas comigo, com razão, né? De repente, no ímpeto e também querendo participar daquela percepção, eu chegava às vezes e interrompia, né? Ou quando você se sente injustiçado, isso é muito comum, quando a gente se sente injustiçado, a gente já não aguenta, vem o calor da emoção e interrompe. O que acontece é que a gente pode associar isso a uma energia yin e yang, que eu falo sempre, tem vídeo sobre isso, e as energias dos 4 elementos. Então, por exemplo, se eu tenho o ímpeto de ser reativa, né, o outro está agindo, está me entregando algo, comunicando algo para mim, e eu reajo imediatamente, eu tô com fogo em desequilíbrio, né?
Então, como fazer para conseguir ativar essa energia por exemplo, saudável, né? Da escuta, do terceiro olho, do laríngeo, da conexão, dos chakras superiores mesmo. Sentir, perceber, acatar, colher e entregar de volta, se for valer a pena, apenas, se for valer a pena, algo que seja construtivo. Agora, se a gente de repente escuta muito, ouve muito, é muito punido pelo que a gente fala o tempo todo como um hábito normal e tem que ficar se justificando, nosso yin tá muito em desequilíbrio, tá super em falta, né? Em excesso, entra na vítima. Precisa ativar o yang, precisa ativar essa postura de terra que posiciona. Fala, opa, aqui não. Você tem um limite e eu não te dei espaço para passar desse limite, né? Então, se a gente vai percebendo, né, essa emoção que domina, muita água, a gente fica no valor da emoção, fica puto e de repente não pensa, não sente, não traz clareza e serenidade para aquela situação. A escuta, ela não é só ouvir, ela é ouvir. Então, a ativação da escuta, ela está relacionada ao chakra laríngeo e ao chakra frontal. É o nosso olhar interno. É quando a gente acessa o lugar desconhecido, o inconsciente, abre, e também o cardíaco, porque a gente abre para receber uma nova proposta, um novo ponto de vista, uma nova informação, coisa que ninguém está fazendo hoje em dia. Todo mundo tem muitas razões, mas ninguém está abrindo para outro interessante ponto de vista, né? E quando a gente abre os olhos internos do frontal, geralmente a gente quer mais silêncio, na verdade. Vem muitas informações e a gente abre aqui, ó. A gente começa a enxergar aqui, internamente, aqui. A gente começa a ativar a nossa capacidade de conexão, né, com outras informações e amplia de repente, né, o nosso ponto de vista. E a escuta também traz uma questão que é interessante sobre ego, que às vezes a gente se coloca nesse lugar de escuta o outro, respira, integra o que o outro trouxe, o que o outro tem para dizer, e o outro mesmo assim não faz a mesma coisa com a gente. Ontem uma pessoa muito querida me disse isso, que às vezes ela se coloca nesse lugar de escuta, mas ela não tem esse retorno com uma pessoa específica. Então, tem uma outra reflexão que é importante, que a gente não pode esperar do outro. E eu sei que é bem fácil na teoria e bem difícil na prática, mas de fato é o nosso exercício de evolução, não é do outro. Então, se você faz algo que é bacana, se você se abre para essa escuta, se você se abre para essa nova visão, você amplia a sua possibilidade de entendimento, você que sai ganhando. Se o outro vai fazer isso de volta ou não, aí é literalmente o problema dele. E a gente se frustra. Mas quem se frustra que fica frustrado. O outro não te frustra, você que se frustra. O outro não te melindra, você que se melindra. E eu, né? Então a gente precisa sempre entender que quando a gente faz uma escolha, toma uma decisão, é para a nossa evolução. E muitas vezes essa escuta, ela entra num calor de emoções porque a gente está com desequilíbrio dos chakras básicos e a gente acaba tendo uma questão da reatividade com muita raiva. Principalmente quando existem injustiças, quando você sabe que está sendo injustiçado sobre alguma coisa, você fica indignado com relação a alguma coisa, esse processo de reação ele é muito maior. Mas está aí o grande exercício, eu também tenho refletido muito sobre isso, esse é o grande exercício, porque isso continua sendo uma provocação do outro. Volta para ele. Isso continua sendo um processo do outro. O ataque não tem escuta. Então, quanto mais você se permite esse exercício, no Mindfulness, né, o pessoal faz muito esse exercício da escuta. Você ouvir uma história por alguns minutos e não reagir, não falar nada, não demonstrar nenhum tipo de
Porque às vezes a gente escuta uma pessoa e já fala assim, porque eu também. Porque minha prima, minha tia, minha avó, minha vizinha. Cara, é aquela pessoa. Isso não precisa virar assunto. Eu vivo falando pros meus amigos, gente, tudo vira assunto. Tem uma preguiça. Qualquer coisa vira assunto, porque alguém fez alguma coisa. Todo mundo fez alguma coisa com tudo que existe, todos os objetos, sabe? Eu tenho O povo ri de mim, eu falo, não, tudo vira assunto, pelo amor de Deus, menos assunto. Porque na verdade a gente sempre já aciona uma memória de algo que aconteceu com a gente ou com algo que a gente conhece pra entregar pra aquela pessoa, sendo que ela nem terminou de trazer a história dela, o ponto de vista dela sobre alguma coisa, né? Então, tem muita gente que não gosta, por exemplo, de áudio no WhatsApp. Eu gosto, eu acho que tem uma coisa interessante, pelo menos com algumas amigas eu tenho essa troca, que de repente uma tá falando alguma coisa e aquele momento é dela expressar, e a outra tá escutando, aquele momento é dela receber, ouvir, sentir a pessoa antes de correr e falar alguma coisa, você não interrompe, né? Então eu comecei a prestar um pouco atenção nisso. E em mim também, porque já chamaram minha atenção com essa reatividade algumas vezes. E a minha proposta aqui é a seguinte: primeiro, equilíbrio em todos os chakras. Ativação de pineal, gente, sempre. Né? Porque aí a gente consegue ter um respiro, um alinhamento e uma visão que ela não é codificada, ela não é limitada, ela não é julgadora, ela não te coloca num formato, ela não te coloca num paradigma específico, mundano, ela não te separa politicamente, ela não te separa religiosamente, ela simplesmente abre para dentro e para fora. E a gente exercitar essa escuta, o que o outro tem para dizer. Mas para fechar, eu quero falar uma coisa mais importante do que ouvir, que é dizer que não quer ouvir. Assumir, aceitar quando você não quiser entrar numa conversa corriqueira, quando você não quiser encher o seu campo de informações que não te fazem sentido, não te dizem respeito, né? Você não é obrigado a escutar sempre tudo sobre tudo e coisas que não te nutrem, simplesmente para ser gentil e um bom, né, ouvinte. Então, encontrar também esse limite, ser um bom ouvinte quando você realmente está presente, está disposto a ouvir o outro e o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde, não faça sentido aquilo para você, em contrapartida, que você possa dizer não. Se quero falar sobre isso, não vou ouvir sobre isso. Não vou encher o meu campo, eu fico meditando, gente, eu fico limpando todo o meu campo. De repente eu chego aquele monte de coisa que não faz sentido nenhum pra mim. Um monte de ladainha que vai entrar no campo que eu acabei de limpar e não me nutre em nada. Então também saber dizer não amorosamente para aquilo que você percebe que não te nutre, não vai te acrescentar nada e você também não tem como acrescentar naquele assunto. Não sei se isso ficou claro, mas eu tenho procurado ser muito sincera com as pessoas que eu gosto diante disso, inclusive falando, não vou conversar agora. E porque quando eu tô disponível para escutar, eu tô mesmo. Senão, eu estou avisando que não, sabe? É isso, gente. Vamos exercitar esse lugar do que faz sentido, do que nutre a gente e abrir a nossa visão, a nossa capacidade de expressão amorosa, clara, generosa, né? A partir também do que a gente pode aprender com o outro. Sempre que a gente abre uma oportunidade, a gente tem a chance de ampliar conhecimento, né? É muito rico isso. Então, que a gente saiba ouvir mais e se ouvir mais para perceber quais assuntos, histórias e situações de fato interessam para o nosso campo, quais não interessam. É isso. Beijo grande e até a próxima.